Também com os irmãos. Eita glória! Juízes, capítulo 16, a partir do versículo 18. Os irmãos acharam? Amém? Nos diz assim a palavra de Deus. Quando Dalila viu que ele havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: venham mais esta vez, porque agora ele contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela, e tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça, e assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já havia se retirado dele. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com os correntes de bronze e puseram a virar um moinho na prisão. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Amém? Até aqui os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, a gente vai falar de um personagem da Bíblia chamado Sansão. Quem nunca escutou falar de Sansão? Um homem forte, um homem que todo mundo via assim, ele era conhecido. Aqui a Bíblia, a gente conhece ele pela sua força, que outra pessoa, se fosse ligar com ele, não ia conseguir vencer. E a história de Sansão aqui na Bíblia, ela não é longa. Ela começa em Juízes, no seu capítulo de número 13, e vai terminar no capítulo de número 16. É uma história curta, porém ela tem muito para nos ensinar. No capítulo 13, Sansão ainda não nasceu, porém o anjo do Senhor, o próprio Jesus, ele desce e vai falar com, aqui seria a mãe de Sansão, Manoá. E ele vai falar assim: aquela mulher era estéril. E ele vai falar: ó, você vai ter um filho, e esse filho, ele será Nazireu. E o que é ser Nazireu? Ele não podia beber vinho ou qualquer bebida forte, ele não podia encostar em um cadáver, ele também não podia passar a navalha sobre a sua cabeça. E ali ela ouviu essa profecia, ficou temente, contou do seu marido, falou: não, que esse anjo aparece de novo para a gente. E o anjo do Senhor, Jesus, apareceu para os dois, e ele faz essa promessa mais uma vez. Então a gente vai ter um filho, e esse filho a gente vai dar ele ao Senhor, porque ele vai livrar o nosso povo. Porque na época dos juízes, meus irmãos, acontecia algo que acontece até hoje, não só em Israel, mas em todo o mundo. Porque Deus vinha no povo de Israel, Deus livrava o povo de Israel, aí o povo de Israel começava a glorificar Deus. Aí vinha o tempo de paz, e o povo de Israel ia lá, se corrompia. E aí Deus fala assim: tá bom, vocês vão se corromper, vou afligi-los de novo. Uma hora mandava Moabita, outra hora mandava Malequita para afligir o povo. Nesse caso aqui, foram os filisteus. E o povo de Israel sempre assim: uma hora estou bem com Deus, aí quando vem o tempo de paz, esquece Deus, aí ele fala: manda a prova, aí eles vêm para Deus de novo, e fica lá nesse vai e vem. E nos dias de hoje, ainda é assim, não só em Israel, mas em todo o mundo. A gente aprende, através da Bíblia, através dos ensinos e da escola dominical, que se a nossa vida não tiver prova, a gente vai esquecer que Deus existe, porque está tudo bem, está tudo legal. Por que eu vou pedir alguma coisa para Deus se não está me faltando nada? Então Deus permite que a prova chegue na nossa vida, para que a gente se achegue perto de Deus e, consequentemente, moraremos no céu juntamente com Ele. Aleluia! E agora,
Sansão nasce, os pais dele não instruindo, porque eles ficaram com medo de como eles tinham que cuidar de Sansão, porque era uma promessa de Deus, um escolhido de Deus. E aqui no capítulo 14, Sansão, ele vai ter uma mulher filisteia, e ele vai achar aquela mulher muito linda, e ele vai chegar, vai chamar ela, levar até os pais e falar assim: ó, eu vou me casar com essa mulher. Aí os pais de Sansão vão falar assim: mas aqui na tribo aqui de Israel não tem mulher o suficiente para que você possa se casar, para que ele possa tomar por esposa? Precisa ser uma estrangeira? Sansão: não, eu quero uma estrangeira, e pronto, acabou. Só que nesse caso, os pais de Sansão não sabiam que era propósito de Deus, porque embora o povo estivesse ali afligido, sendo afligido pelos filisteus por 40 anos, Deus ainda precisava de um motivo para Sansão arrumar briga com os filisteus. Então Deus permitiu que Sansão casasse com essa mulher. Só que é interessante que no decorrer da história, antes de acontecer o casamento entre eles, Sansão vai vir um leão para cima de Sansão, e Sansão vai pegar o leão e vai abrir a boca dele e vai matar o leão. Depois de alguns dias ele passando por lá, ele olha o leão e fala: rapaz, até ali é o leão que eu matei. Ele chega perto do leão e ele vê que o leão está dando mel. Ele fala: rapaz, o leão está dando mel. E aí ele faz um enigma. E esse enigma, também, só para eu não falar nada aqui. Aqui, no verso 14 do capítulo 14. O enigma era o seguinte: do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. E aqui ele vai apresentar esse enigma para os filisteus, porque eles fizeram uma aposta: se os filisteus não acertassem o enigma durante os 7 dias, ele ia ganhar 30 túnicas. E se ele não conseguisse, se eles resolvessem o enigma, aí acontecia ao contrário, Sansão dava as túnicas para ele. E durante os 6 dias, eles não conseguiram descobrir o enigma. Aí chegaram lá para Dima, que era a mulher de Sansão, falou assim: ó, vai lá, pergunta para ele como que resolve esse enigma, senão a gente vai matar você e seu pai. E ela ficou perguntando: Sansão, como que é o enigma? Aí Sansão vai falar assim: eu não falei nem para meus pais, quem dirá para você como que eu falei? Ela ficou insistindo tanto. E Sansão, aqui no versículo 17 do capítulo 14, ela chorou dele os 7 dias em que celebraram as bodas. No 7º dia, Sansão disse a resposta, porque ela não parava de importunar. Então ela declarou o enigma para os homens de seu povo. E aí, quando chegou lá, Sansão vai falar com os filisteus, e aí eles vão responder o enigma. E vão falar assim: o que é mais forte do que o leão? E o que é mais doce do que o mel? Que era a resposta do enigma. Aí Sansão vai falar assim: ela não pactou com vocês, porque ninguém sabia desse enigma. Como que vocês descobriram? E ali, aqui no versículo 19, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele desceu até Asquelon, matou 30 homens daquela cidade, pegou as roupas dele e as deu aos que decifraram o enigma. Porém Sansão ficou irado e voltou para a casa de seu pai. Quanto à mulher de Sansão, foi dada em casamento ao homem que tinha sido o seu amigo de honra. Então aqui se formou a rivalidade de Sansão e dos filisteus. Deus permitiu esse casamento, Deus permitiu que os filisteus descobrissem o enigma, para que Sansão tivesse algo para ir contra os filisteus. E aqui o Sansão já estava casado com aquela mulher, ele só ficou bravo com ela
Porque ela contou o segredo dele para os filisteus. E aí ele não quis passar o que seria, né, a lua de mel com ela, e voltou para casa do pai. Só que aí Sansão vai voltar lá e vai assim, ó, agora eu quero minha mulher. Aí eu falo assim, que mulher? Aí fala, eu me casei tem pouco tempo, vocês já se esqueceram? Aí a gente pensou que ele não ia voltar não. Aí a gente foi lá e deu ela pro seu amigo de honra. Aí ele, tá bom. O que Sansão vai fazer agora? Ele vai apanhar 300 raposas e pegou um bom número de tochas. Amarrou 2 raposas a duas pela cauda e prendeu uma tocha em cada par. Pôs fogo na tocha e largou as raposas nas plantações dos filisteus. Assim incendiou tanto os feixes como o cereal que ainda estava por ser colhido, além das vinhas e dos olivais. E ali, agora, se Sansão já tinha algo contra os filisteus também agora tinham algo contra Sansão. E a gente precisa entender uma coisa aqui, porque Sansão, ele olhou para uma mulher estrangeira, uma mulher que não era do seu povo, que tinha outros costumes, a desejou e se casou com ela. Deus permitiu, porque ele tinha esse propósito de criar uma rixa entre Sansão e o povo filisteu. Porém, Deus não permitiu que Sansão ficasse com aquela mulher. Nas nossas vidas, meus irmãos, a gente precisa entender que a luz não anda com as trevas. Nós que somos luz, nós que procuramos um companheiro, uma companheira, temos que procurar dentro da igreja. Não adianta procurar fora da igreja, porque os pais estão falando, não tem mulher suficiente aqui no povo de Israel que tem os mesmos costumes que nós, não tem mulher que te agrada aqui no nosso meio, você precisa de uma estrangeira. Mas nesse momento era propósito de Deus. Porém, Deus não permitiu que Sansão ficasse com aquela mulher. Ou seja, o propósito era só para criar a rixa. Depois que criou a rixa entre Sansão e os filisteus, não era mais para Sansão olhar para as mulheres filisteias. E aqui agora Sansão vai começar a governar o povo de Israel. E quando vinham os filisteus, ele saía para combate, para livrar o povo de Deus. E a gente vê que o Espírito do Senhor, todas as vezes que acontecia, se apoderava de Sansão. Porém, Sansão ele tinha um problema, que é o problema de muitos hoje. Sansão, ele não podia ver uma mulher, Ele olhava para a mulher, achava bonita, ele já queria se deitar com a mulher e não via as consequências. Bom, Marcos, mas você está falando isso e é sério isso? Prova isso. Juízes 16, verso 1. Sansão foi a Gaza, região dos filisteus. Viu ali uma meretriz e teve relações com ela. Ou seja, Sansão, ele foi escolhido por Deus antes mesmo de nascer, antes mesmo de ser gerado no ventre de sua mão. Sansão era escolhido. Porém, Sansão fazia escolhas que não agradavam a Deus. E aqui a gente já quebra aquela frase de efeito que muitos pregadores usam: escolhido não tem escolha. Sansão, ele foi escolhido, todos concordam? Sim. Porém, ele escolheu fazer a vontade da carne dele. Ele não estava mais se importando muito com a obra de Deus, porque ele pensava, a gente vai ver aqui mais pra frente, se os filisteus virem, eu vou usar minha força, vou ferir eles e pronto, Deus vai livrar a gente mais uma vez, tá tudo certo. Porém, a gente precisa entender que quando a gente começa a desagradar a Deus, a gente começa a ficar frio espiritualmente. E aqui foi falado de obediência, foi falado hoje de frieza espiritual. Eu estava meditando aí e falei, rapaz, o Senhor é tão bom que Ele foi confirmando a sua palavra. Sansão, aqui só fala no começo do capítulo 15, mas eu creio que todas as vezes os pais de Sansão ficavam falando: olha, Sansão,
tem mulher aqui para você se casar, para você construir uma família. Não precisa você ir para outra cidade, não precisa ir até os filisteus. Porém, Sansão não queria dar ouvido aos pais dele. E o primeiro mandamento com promessa que Deus dá a Moisés é honrar pai e mãe para que os seus dias sejam prolongados na terra. Logo, se eu honrar o meu pai e minha mãe, os meus dias serão prolongados. Se eu não honrar, automaticamente eles serão diminuídos. Todos concordam? Sim. Por isso que hoje em dia a gente vê muitos jovens, infelizmente, morrendo muito cedo. Os jovens, ao invés de ouvirem o pai e a mãe, porque a gente vai aprendendo isso, que a gente acha que a gente consegue enganar os nossos pais, né, nós jovens. A gente acha que não, vou fazer escondido porque o meu pai não vai perceber, minha mãe não vai saber. Mal sabe a gente que eles já passaram pela mesma coisa e já tem experiência. Então, quando os nossos pais falam pra gente assim, ó, não faça tal coisa, é porque eles sabem que se um dia eles fizeram, eles quebraram a cara. E se um dia eles não fizeram, mas viram que alguém fez, quebrou a cara daquela pessoa. Então, a obediência continua sendo o pilar de tudo. A obediência não só a Deus, mas como aos nossos superiores. No nosso caso aqui, a nossa bispa. A obediência, ela é o pilar. Se você quer ser abençoado, se você quer ter que os seus dias sejam prolongados, obedeça a pai e mãe, obedeça ao seu bispo, sua bispa, seu pastor, sua pastora, e principalmente, obedeça a Deus. Porque se a gente não obedecer, vai acontecer com a gente o que aconteceu com Sansão, e a gente vai ver aqui que foi triste. E agora Sansão, ele está ali, se deitou com aquela mulher, e a Bíblia não fala, mas quantas vezes será que Sansão não foi lá para se deitar com uma meretriz? Podia ter sido muitas vezes. Porém, ele fala, o Espírito do Senhor vai se apoderar de mim, e eu vou ser usado por ele. E isso acontece no meio da igreja. A Bíblia vai nos dizer que a gente tem que julgar a profecia e não o vaso. Porque quando uma pessoa está pregando, a palavra de Deus não vai voltar vazia. Então não importa o pecado da pessoa, não importa como está a vida da pessoa. Se naquele momento Deus quiser usar aquela pessoa, Ele vai usar. Só que é triste para a pessoa porque ela tem o mesmo pensamento de Sansão. Quando chegar a hora, Deus vai me usar, e aí eu vou ter uma palavra ali, e achando que está fazendo certo, mas não está. Sansão, depois que ele se deita com essa mulher, ele vai ver essa moça chamada Dalila. Aqui no versículo 4 do capítulo 16. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. E aí os governantes dos filisteus descobriram isso. E aí o que eles fizeram? Verso 5. Então os governantes dos filisteus foram falar com Dalila e lhe disseram: convença-o a revelar em que consiste a sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata. Aquela mulher era uma mulher estrangeira, filisteia. Então, se ela pudesse ajudar o povo dela, com certeza ela ia ajudar. Porque a Bíblia fala que Sansão se apaixonou por Dalila, e não fala Dalila se apaixonou por Sansão. É verdade. Então aqui nós vamos ver, aquela mulher ela vai ser comprada. A Bíblia não relata a situação de Dalila, mas a gente pode meditar um pouco e conjecturar. Quem sabe Dalila não estava passando por um problema difícil? Quem sabe Dalila não tinha uma dívida para pagar? Quem sabe Dalila não era aquela mulher muito cara e gostava de coisas muito caras, estava precisando de dinheiro para comprar os seus mimos? Mas a Bíblia vai dizer que ela aceitou o acordo. E aí ela, sabendo que Sansão estava apaixonado por ela, ela vai para cima de Sansão. E aqui entra o perigo na vida de Sansão.
Porque quando a gente começa a entrar no pecado, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E quando a gente começa a pecar uma vez, peca de novo, não é Deus que vai se afastar da gente, é a gente que se afasta de Deus. A cada pecado, a gente se afasta de Deus. E é triste quando alguém se afasta de Deus, porque a primeira coisa que a pessoa perde é o discernimento. E hoje em dia, infelizmente, muitos de nós, e quando eu falo nós, eu digo a igreja no geral, não só a nossa igreja, mas todas as denominações, estão perdendo o discernimento. E o discernimento, ele é essencial para a vida do crente. Porque às vezes alguém chega para você e te fala uma profecia, como que você vai discernir se é de Deus ou se não é de Deus? Porque Satanás também ele se transfigura em anjo de luz. Como a gente vai discernir se é de Deus ou se não é de Deus, se a gente está pecando e está longe de Deus? É muito triste e muito grave isso, porque a Bíblia vai relatar sobre, eu não me lembro agora em qual livro, mas a Bíblia vai relatar sobre 2 profetas. Numa cidade tinha um profeta velho, porém ele já tinha se afastado dos caminhos do Senhor. E Deus envia um profeta mais jovem de uma outra cidade e manda entregar uma profecia para essa cidade. E Deus, no final dessa ordem, fala assim: você vai voltar, sair de lá e não vai parar em lugar nenhum. Aí o jovem foi, entregou a profecia. Quando ele está saindo, o profeta velho vê ele e fala assim: por que você não para aqui em casa e come alguma coisa para você descansar, porque longa é a sua caminhada? E esse profeta jovem vai falar: não, Deus falou que eu tenho que ir direto e não é para parar em lugar nenhum. Aí o profeta velho vai dizer assim: não, mas Deus falou para mim que era para eu te chamar para você vir esfriar aqui na minha casa antes de partir. E aí eu pergunto para os irmãos: é melhor eu ouvir a voz de Deus ou a voz do outro profeta? Sendo que Deus falou diretamente comigo. A voz de Deus. E ali ele vai falar assim: já que ele sabia que aquele rapaz era um profeta também, já que Deus falou com você, eu vou. Olha! Entrou na casa do rapaz, tomou ali o café. Aí sim, Deus vai tomar a boca daquele profeta, verdadeiramente Deus. Porque você não ouviu a minha voz e me desobedeceu. Quando você sair, você vai morrer. E dessa maneira aconteceu. Quando ele foi, tomou o caminho para casa, ele morreu, meus irmãos. Porque desobedeceu a Deus. Para a gente ver o tamanho da gravidade que é desobedecer a Deus. Adão, como a gente não falar de Adão, Adão tinha uma única restrição: você pode comer de qualquer fruto que tem aqui no jardim, menos aquele ali. Era uma única restrição, porque no dia que você comer, Adão, certamente você morrerá. Você terá o conhecimento do bem e do mal, aí você vai morrer. E assim aconteceu. Adão comeu do fruto, teve o conhecimento do bem e do mal, tanto é que ele descobriu que ele estava nu, ele e Eva. E ali, passa-se o tempo, né? Adão morre. E por culpa da desobediência. E aqui, Sansão vai entrar, voltando aqui para a história. Dalila vai começar a perguntar para ele: Sansão, o que é o segredo da sua força? E aí, na primeira vez, Sansão, ele vai falar assim: se me amarrarem com 7 cordas de arco ainda úmidas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Aí o que Dalila vai fazer? Ela vai contar para os filisteus: tem que amarrar ele com 7 cordas de arco ainda úmidas, e aí ele vai ficar fraco. Aí eles vão e amarram Sansão. E aí Dalila vai falar: Sansão, os filisteus estão vindo aí. Aí Sansão que tinha pegado no sono, ele acorda, quebra ali as cordas e fere aqueles filisteus. Aí ela vai falar: rapaz, mas você me enganou, porque você não me conta o segredo?
Aqui, ó, ela fala, aqui no verso 10: eis que você tem zombado de mim e falou mentiras. Agora, por favor, conte-me como você pode ser amarrado. E no 11 ele disse: se me amarrarem bem com cordas novas que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Meus irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui, que eu falei que o primeiro, quando a gente começa a falar de Deus, a gente começa a perder o discernimento. Mas também tem uma outra consequência muito grave, que quando a gente consegue se afastar de Deus, a gente perde a nossa visão espiritual. Porque a mulher ali, Sansão estava vendo que ele estava contando para Dalila um segredo ainda que falso, e coincidentemente, do nada assim, os filisteus ficaram sabendo. Do nada, ele falou: não, vocês têm que me amarrar com cordas novas que nunca foram usadas, eu vou ficar bravo, vou ficar fraco. E de repente, Sansão dorme e ele acorda amarrado, com os filisteus vindo pegar ele. Será que Sansão não se tocou que ela estava querendo acabar com a vida dele? E não se tocou, porque ele já tinha perdido o discernimento e já tinha perdido a sua visão espiritual. Porém, lembra que eu falei que Deus, mesmo assim, Ele usa a mesma pessoa estando em pecado? Vamos continuar a história aqui. Chegaram aqui no verso 12. Dalila pegou cordas novas e o amarrou. Depois disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto, mas Sansão arrebentou as cordas de seu braço como se fossem um fio de linha. E Dalila disse a Sansão: agora você tem zombado de mim e só me falou mentiras até agora. Diga-me como você poderia ser amarrado. E Sansão respondeu: se você tecer um tear as 7 tranças da minha cabeça e as prender com um pino de tear, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Pela terceira vez ela pede para ele falar. Pela terceira vez vai acontecer dela chamar os filisteus, porque ela fez o que ele disse. E aqui no verso 14 ela fala de novo: Sansão, os filisteus vêm aí. Mas ele despertou do sono, arrancou o pino, tirou o cabelo do tear, e aí ele fere aqueles filisteus de novo. E aí Dalila mais uma vez. Eu não sei, quer dizer, a gente sabe que é por falta de discernimento, mas a gente não dá vontade de, quando chega aí em Sansão, se a gente pudesse: rapaz, acorda! Você não está vendo que a mulher quer te matar, não? Tudo que você fala que te deixa fraco, ela está falando para acontecer. E aí, de tanto insistir, porque o segredo de Satanás, meus irmãos, é esse: quando a gente começa a se afastar da presença de Deus, Satanás ele vai começar a querer roubar a sua força, roubar a sua identidade de cristão. E ele vai começar uma vez. Se você conseguir resistir uma vez, ele vai tentar a segunda. Se você resistir a segunda, ele vai tentar a terceira, a quarta, a quinta. Se for necessário, ele tenta 100 vezes, porque ele não se cansa e ele só quer que a gente perca a nossa salvação para poder acompanhar ele lá quando ele estiver sendo atormentado. E aí, quando ele estiver sendo atormentado, ele vai falar: enganei cada um de vocês aqui, ó, e vocês estão aqui comigo. Vocês vão estar lá em cima, mas não vão estar. Esse é o objetivo de Satanás. E aí, Sansão, ele já não tinha mais discernimento, já não tinha mais visão espiritual, e de tanto aquela mulher insistir, ele vai contar o seu segredo no 17. Nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou um nazireu consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. E se passar a navalha na cabeça dele, ele contando para ela, aí assim eu ficarei fraco como qualquer outro homem. E Dalila contou isso para os filisteus, e mais uma vez ela chama um homem, ela toca ele para dormir, chama um homem e vai e raspa as 7 tranças dele. E aqui
entra a parte que é o primordial aqui na nossa vida cristã, quando alguém se afasta da presença de Deus. Aqui no verso 20: e mais uma vez Dalila gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. E Sansão despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já havia se retirado dele. Meus irmãos, quando a gente começa a pecar e se afastar de Deus, Deus ainda nos usa por misericórdia, porque quando Ele quer alcançar uma alma, Ele vai usar quem está mais perto daquela alma, ainda que esteja em pecado, para alcançar essa alma. Porém, vai chegando um tempo, como já foi falado aqui, ó, Deus vai dando corda, mas vai chegar um momento que Deus vai falar assim: ó, chega, e Ele vai retirar o espírito. E lembra que eu falei do dom de discernimento? Sansão pensou que ainda tinha força, que ainda o Espírito Santo ia usar ele, mas ele não sabia, ele não discerniu que o Espírito Santo já não estava mais na vida dele. E aí acontece o que os filisteus tanto queriam. Sansão, ele é amarrado, eles vão e cegam, furam os olhos de Sansão e deixam ele cego. E eles levam lá para Gaza, no palácio, e começam a zombar de Sansão. Eu já vi isso num filme, e eu penso que provavelmente foi isso assim mesmo. A Bíblia não relata, mas permita-me conjecturar. Imagine Sansão agora lá no palácio, cego, amarrado com as correntes e tentando quebrar as correntes. E agora ele não conseguindo. Aí Sansão, agora eu vou quebrar as correntes e não consigo. Imagina os filisteus, e aí, cadê o seu Deus agora? Você não é o forte? Você não é o bom? Vai, quebra! E os filisteus zombavam de Sansão o tempo todo. E ele vai falar assim: olha, esse homem que tanto nos afligiu, que tantos filisteus matou, agora ele é nosso brinquedo, a nossa diversão. Aqui a gente olha para ele, a gente dá risada, a gente se diverte, porque a gente conseguiu que ele perdesse a sua força. E aí Sansão, ele vai pedir para um rapaz levar ele até as colunas, e ele vai fazer uma oração a Deus. Meus irmãos, independente do nosso pecado, uma coisa que Deus não rejeita é um coração quebrantado. Não importa o que você fez, não importa. Se você se arrepender e orar a Deus, Deus vai perdoar o seu pecado. Não quer dizer que a consequência não vai vir. Lembra de Davi? Davi pecou, se arrependeu, Deus permitiu que Davi vivesse, porém a consequência, o próprio filho tentou matar o pai. A consequência vai vir. Porém, se você se arrepender de coração, Deus vai te perdoar. E aqui aconteceu isso com Sansão. Sansão vai fazer uma oração simples. Fala: Senhor, me use só mais uma vez, me empresta a sua força, para que eu derrube esse palácio aqui e esses filisteus morram juntamente comigo. E aqui no verso 29: e Sansão abraçou as duas colunas do meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas, com a mão direita e em uma com a mão esquerda, e disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu do que quando ele ainda estava vivo. E, meus irmãos, infelizmente, o fim de Sansão foi triste. Ele foi zombado, ele morreu junto com os inimigos. A gente viu que, se ele tivesse honrado pai e mãe, os seus dias teriam sido prolongados. Talvez a morte de Sansão teria sido por uma morte natural. Estava lá deitado, infartou, morreu em paz, tranquilo. Porém, por causa da desobediência, a morte dele foi trágica.
E meus irmãos, eu até comentei com meu pai ontem, e uma coisa que eu aprendi é que a nossa Bíblia, ela é toda cristocêntrica. Ela leva tudo que está escrito na Bíblia, ela leva a um foco, que é Jesus. Aleluia. Então eu não poderia terminar essa mensagem Glória. sem falar de Jesus. Sansão, ele foi desobediente, ele foi escolhido antes do ventre, antes de ter gerado no ventre, para livrar o povo de Deus. Porém, no meio do caminho ele se desviou. Jesus também foi escolhido, Maria foi escolhida para gerar Jesus. E antes de Jesus ter gerado no ventre de Maria, o Deus foi falar com Maria. O anjo Gabriel, Deus enviou o anjo Gabriel para falar com Maria: você vai gerar um filho, e esse filho, ele vai libertar o povo. E esse filho é Jesus. Porém, diferente de Sansão, tudo que Maria e José falavam, Jesus obedecia. A Bíblia não relata a infância de Jesus, mas imagina Jesus brincando na rua. E aí Maria fala: Jesus, está na hora de entrar. Ele já foi lá. Ele não falava: mãe, mais 5 minutos? Não, ele ia, ele era obediente. Jesus não tem pecado. E ainda assim, quando ele orou ao Deus Pai, ele falou assim: Pai, se possível, passa de mim desse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. E Jesus entendeu que a vontade do Pai era que ele fosse para a cruz, morrer por mim e por você. Então Jesus, ele foi obediente, tanto aos seus pais aqui na terra e principalmente a Deus, porque ele foi sem questionar, ainda que ele não queria ir, mas ele foi sem questionar, como ovelha muda foi levado ao matadouro. E ali ele morreu pela minha vida e pela sua vida. E meus irmãos, Jesus está voltando. Infelizmente, nos nossos dias, a gente tem perdido o temor, porque pouco tem falado da volta de Jesus. Jesus, ele está voltando. A Bíblia vai dizer em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. A gente está no ano 2000, então quer dizer que para Deus passou 2 dias. Não é muito tempo, se a gente falar 2 dias, é pouco tempo. Jesus, ele está às portas. Ainda que muitos falem: mas já tem 2000 anos que estão falando isso aí, e Jesus ainda não voltou. Mas o tempo para Deus é diferente do nosso, e ele está às portas. Olha os rumores de guerra, as guerras, a Covid veio, não sei se vai vir outras doenças, tsunami. Olha os sinais, tudo que Jesus deixou para a gente. Tudo nos mostra que o que Jesus falou está se cumprindo e vai se cumprir. E que nós, que sejamos firmes, para que possamos ir para o céu no arrebatamento e não fiquemos para passar da grande perseguição. Meus irmãos, a mensagem de hoje é essa: obediência, tanto a Deus quanto ao seu superior e principalmente aos seus pais, porque se a gente não obedecer, infelizmente o nosso fim não será bom. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade. Das palmas boas, aqui na palavra. Eita Deus. Os filhos que estão aqui, temos que obedecer aos nossos pais, né, irmãos? Eu já não tenho pai, mas vocês que têm pai e mãe, honra o seu pai e a sua mãe, né? Quando a mãe falar, fica